Salve, salve, queda livre! Felipe aqui para uma aulinha de física, uma aula muito especial aqui, galera. Uma aula sobre o teorema das cascas esféricas. A gente vai falar sobre gravidade, uma parada muito bonita, entender melhor a natureza. Demorou? Isso aqui serve para quê? Para quem se interessa na parada, mas principalmente se você vai fazer vestibulares aí mais avançados, uma FUVEST, uma Unicamp, aí, vestibulares com prova aberta, principalmente um ITA e um IME, beleza? O nosso objetivo, pessoal, é estudar esse teorema, teorema das cascas de Newton, ou teorema das cascas esféricas, e entender como funciona o campo gravitacional no interior de uma esfera, né? No interior da Terra, por exemplo, beleza? Então, antes de tudo, pessoal, vamos lá. Vamos entender o que é o campo gravitacional? Pode ser? Vamos começar assim, que eu acho que é bom, né? Eu vou fazer uma analogia bem legal aqui, pessoal, para enriquecer com eletrostática. Então, se você já estudou eletricidade aí, né, passou pelo terceiro ano do seu ensino médio, eu acho que vai fazer mais sentido essa analogia, mas não tem problema não. Você pode deixar de lado essas partes de elétrica que eu vou citar. Mas, por exemplo, o que a gente sabe, pessoal? A força de atração gravitacional, a lei da gravitação universal, me fala que é isso aqui, ó, G, emão, eminho, sobre D ao quadrado. Beleza? De forma bem análoga, pessoal, a lei de Coulomb me fala que a força de interação elétrica entre cargas é dada por isso aqui, ó, K, Qzão, Qzinho, dividido por D ao quadrado. Então, é meio que a mesma lei, né? Bem parecido. Então, de modo análogo, como que a gente define o campo elétrico? Não sei se você vai lembrar, mas o campo elétrico, pessoal, a gente define como sendo a força elétrica por unidade de carga, beleza? Então, se eu dividir isso aqui pela carga, esse carinha aqui vai sumir. Como que fica meu campo E? De forma escalar, ele é K, Qzão, sobre D ao quadrado. Não é isso? Beleza, o campo G é a mesma coisa. O campo gravitacional, ele vai ficar sendo a minha força gravitacional, o peso, por unidade de massa. É por isso que para calcular o peso, eu faço mg, justamente porque o peso, a força de atração gravitacional, o campo, né, é a força de atração gravitacional por unidade de massa. Beleza, mas se eu dividir isso aqui pelo mzinho, então, isso aqui corta, como que fica o G? De forma escalar, o G fica o G, Gzão, né? Emão sobre D ao quadrado. Então, isso aqui é o que a gente chama de campo gravitacional. Aquele 10 metros por segundo ao quadrado, na verdade 9,8, né? Vem disso aqui, pessoal. Você calcular o campo gravitacional na superfície da Terra. O que você faz? Coloca a constante, coloca a massa da Terra e põe o raio da Terra ao quadrado. Você substitui esses valores, você acha aquele G, 10 metros por segundo ao quadrado, que é tão famoso, né? Beleza, mas isso aqui, pessoal, vale. Então, vamos dizer que a Terra está aqui, né? Isso aqui vale para o exterior da Terra. Se eu pegar um ponto que está aqui, eu pego essa distância até o centro da Terra, né? Calculo isso aqui, acha a gravidade aqui, acha a gravidade na superfície da Terra e por aí vai. E aí, dentro da Terra, como que funciona? É isso que a gente vai discutir aqui hoje. Então, demorou, vamos lá. Teorema das cascas esféricas. Começa com isso aqui, ó. Supõe, então, uma casca esférica, beleza? De densidade uniforme de massa. Então, ou seja, eu tenho massa só aqui, né? Uma casca, beleza? É uma esfera e aqui no dentro é oco. Demorou? O que o teorema me fala? Então, se liga aí, ó. O teorema, pessoal, ele fala que a casca... duas partes estão no teorema. A casca, ela afeta objetos externos como se toda a sua massa estivesse concentrada no seu centro. O que isso significa? Se eu quiser saber como que é, isso aqui tem massa, né? Como que é a força de atração gravitacional entre essa casca e uma massinha que está aqui? Ah, beleza, eu imagino que essa massa toda aqui dessa casca está concentrada aqui no centro, pego essa distância, jogo na lei da gravitação universal. Ah, então tá fácil, beleza, é isso que está dizendo. Tá, então se eu tenho um objeto externo a ela, eu imagino toda a massa da casca concentrada no centro e faço tranquilinho, lei da gravitação. Agora o segundo, o teorema diz que a casca não exerce força gravitacional em seu interior. Agora é interessante o negócio, hein? O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer o seguinte, quer dizer que se eu pegar uma massinha, vamos dizer que eu pego aqui e coloco uma massinha, sei lá, em qualquer ponto aqui, ó, nesse ponto, beleza? Significa que ela não vai sofrer ação de força gravitacional. Mas como assim? Massa não atrai massa? Atrai. Então, por exemplo, se eu pegar... Bom, sei lá, deixa eu pensar. Vou pegar essa porçãozinha de massa bem pequenininha aqui, beleza? Então, essa porçãozinha de massa não vai atrair essa outra, não? Certamente, vai. Vai atrair, então vai ter uma força nessa direção. Mas se eu pegar a porção oposta que está lá, se eu pegar essa porçãozinha, vai ter uma força de atração. Menor um pouco, porque ela está mais distante. Mas e se eu pegar, por exemplo, essa porção que está aqui assim? Essa parcelinha de massa aqui da casca não vai atrair, o cara não vai. Mas e essa outra aqui não vai atrair? Não vai também. Aí vai ter uma outra força para lá que essa outra porção faz, aí uma outra para cá, enfim. Você viu que o trem é complicado, você tem várias forças, a gente tem que computar um tanto de força de pequenas porções de massa. Mas o que aquele teorema está falando naquela parte, pessoal, é isso aqui. A força resultante vai ser zero. Se eu somar todas as contribuições de atração gravitacional das diferentes porções da casca, a resultante dá zero.
Então é isso que a segunda parte do teorema está falando. A casca não exerce força gravitacional em seu interior. No interior da casca o campo gravitacional é zero. E isso não é trivial de ver não, né, turma? Por quê? Se você pensar, se eu colocar essa massinha azul aqui no centro, beleza, tem simetria esférica, então a distância aqui é a mesma, o mesmo tanto que o cara de lá atrai, o outro atrai, vai se anulando, tranquilo. Mas se pensar que em qualquer ponto, se eu colocar essa massinha aqui, o campo G é nulo. Se eu colocar ela aqui, o campo é nulo. Se eu colocar ela aqui, o campo é nulo, né? As forças vão se ajeitar e se anular. Aí fica estranho, hein, turma? Não é tão trivial, beleza? Então vamos entender um pouquinho melhor fazendo analogia com a eletrostática. Depois a gente vai entender melhor os desdobramentos desse teorema. Então, beleza. O que está falando a gente entendeu, por mais que não seja muito trivial, muito evidente, mas tá aí, tá compreendido. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Já que a gente começou fazendo analogia legal, aqui a gente viu que a lei da gravitação é quase igual à lei de Coulomb e por aí vai. Vamos continuar com essa analogia, vamos entender melhor a natureza aqui então? Se liga só, vamos fazer uma analogia entre o campo G, o campo gravitacional e o campo elétrico. Vamos começar com o que a gente já viu, que a gravidade ela é bem parecida com a eletrostática ali. Por quê? Como que é a força gravitacional G, Emão, Eminho, sobre D quadrado, lei da gravitação universal. E a lei de Coulomb, a força elétrica entre duas cargas, K, produto das cargas, dividido por D ao quadrado. Isso me mostra que a natureza, pessoal, tem um comportamento muito semelhante. Essa lei de inverso de quadrado da distância é um negócio que a natureza gosta. Nós temos 4 forças fundamentais na natureza: a interação nuclear forte, nuclear fraca, força gravitacional e força eletromagnética. Nessas 4 forças fundamentais da natureza que a gente conhece, 2 delas têm um comportamento completamente análogo, pessoal. Então vamos utilizar dessa semelhança da natureza para a gente entender bem a gravidade a partir de resultados da eletrostática que talvez você conheça. Então vamos lá, vamos trabalhar com carga então. Com carga, pessoal, o que a gente sabe? Vamos pegar aqui então uma carga positiva, então aqui ó, vamos dizer que eu tenho mais Q, uma carga mais Qzão, depois uma carga menos Qzão, vou separar e a gente vai fazer esse estudo. Então se eu tenho uma carga positiva, eu quero estudar como que é o campo elétrico que ela gera. Pode ser? Então eu cheguei, ó, tem uma carga positiva aqui, beleza? Aqui uma carga negativa. Como que é o campo, pessoal? São linhas radiais de uma positiva, tem simetria esférica, então a linha radial, né? Divergente, não é isso? O campo está aqui, ó, saindo dela, não é isso? Então tá aí, saindo. O que significa? É um campo repulsivo para uma carga de prova positiva. Se eu colocar uma carguinha positiva aqui qualquer, ela é repelida. Ela sofre uma força no sentido dessa linha de campo. Beleza? E uma carga negativa é um campo também com simetria esférica radial, porém ele é convergente, né, turma? Ele entra na carga, não é isso? Então tá aqui meu campo radial, aqui, ó, entrando, convergente. Então é um campo atrativo para uma carga de prova positiva. Se eu colocar essa carga de prova, ela vai ser o quê? Vai ser atraída. Então ela sofre uma força que está no sentido dessa linha de campo. Beleza, beleza, tudo bem. O que isso significa? Isso é só uma revisãozinha, né? Como que funciona para uma massa, então? Se eu colocar uma massa qualquer aqui, ó, Mzão, como que é o campo gravitacional, pessoal? Simetria esférica, também vai ser radial, atrativo, convergente, né? A gravidade não apresenta força repulsiva, não, só atrativa. Qualquer massinha que eu colocar em qualquer canto, ela vai ser atraída. Então, olha que interessante. A gente está vendo aqui que o campo gravitacional é bem semelhante ao campo elétrico de uma carga negativa, um campo atrativo, beleza? Linhas convergentes, interessante. E por último, pessoal, vamos lembrar da lei de Gauss. Do mesmo jeito que eu tenho uma lei de Gauss lá para o campo elétrico, como isso aqui é semelhante, isso aqui está me parecendo que são instâncias muito semelhantes da natureza, eu tenho que ter uma lei de Gauss também da gravitação. Não tem? Não tenho. E tem esse nome, lei de Gauss da gravitação. Que me fala o quê, pessoal? Me fala que o fluxo do campo gravitacional, que de forma mais formal aí para quem já mexe com as integrais, seria a integral de superfície, né, do campo gravitacional, produto escalar com o elemento de área, né? Isso tem que ser menos 4πg, que é a constante de gravitação, vezes a massa interna, essa superfície S de integração, superfície gaussiana, beleza? E o que me fala, pessoal? A lei de Gauss, olha, a lei de Gauss, ela fala isso aqui. O fluxo do campo elétrico, pessoal, que seria, né, utilizando essa mesma notação, seria a integral de superfície numa superfície S aí fechada, não é isso, pessoal? Do campo, produto escalar aí é escalar ds, elemento de área. Isso tem que ser igual a carga interna dividido pelo epsilon zero. Não é isso que me fala a lei de Gauss, pessoal? Se você se lembrar aí que o K, né, pessoal, a constante eletrostática é definida, né, como sendo 1 sobre 4π epsilon zero,
Olha que interessante que você pode tirar. Pega esse 4π aqui, ó, e joga ele para lá multiplicando, beleza? Então, você vai ficar aqui 1 sobre ε0 é igual a 4π vezes k. Mas aqui aparece isso, 1 sobre ε0. Como que eu posso escrever essa lei de Gauss? Eu vou ter a carga interna aqui em cima, e tem multiplicando 1 sobre ε0, mais 1 sobre ε0 é 4π vezes k. Então, é igual a 4π k carga interna. Olha que interessante, turma. A lei de Gauss da gravitação se escreve assim, ó, menos 4πg massa interna. A lei de Gauss, né, do campo elétrico, 4πk carga interna. E se eu tiver uma carga negativa, a gente já viu que o campo, o campo gravitacional é bem semelhante ao campo da carga negativa. Se a carga for negativa, entra um menos aqui, né, porque a gente considera o sinal, e vai ficar idêntico. Então, olha só, pessoal, as leis são idênticas. Então, vamos tirar conclusões disso? Olha que interessante, então. Se as leis são idênticas, pessoal, esses resultados aqui do teorema não deviam ser estranhos, não. Sabe por quê? Se você tem lá um corpo carregado positivamente, negativamente, uma esfera, beleza? Pode ser negativa, pode ser positiva, tanto faz. Se eu quero saber como que é o campo que ela cria aqui, ou o potencial que ela cria aqui, o que eu posso fazer? Considero toda essa massa concentrada no centro e pego a distância desse ponto até o centro da esfera. Pô, é mesmo. É isso que me fala o primeiro resultado do teorema. Como que eu calculo a interação gravitacional entre essa casca e uma massa externa? Para uma massa externa, basta eu imaginar toda a massa da casca concentrada no centro. É um resultado que já tinha na eletrostática e tinha que ser análogo, porque olha como é que é bem parecido o campo G com o campo E. As leis são semelhantes, os campos, né? A lei de Gauss se escreve de forma análoga, então a coisa tinha que funcionar assim. Beleza. E se eu te perguntar aí, então, como que funciona para eu calcular o campo no interior? Lembra lá, se eu tenho um condutor em equilíbrio eletrostático, como que é o campo no interior dele? O campo elétrico é zero, pessoal. O campo é zero no interior de um condutor em equilíbrio eletrostático. Não é isso que fala o segundo ponto do nosso teorema? Minha casca esférica não exerce força gravitacional em seu interior. O campo gravitacional no interior de uma casca esférica é nulo. Resultado lá da eletrostática, pessoal, tinha que valer aqui também, ué. A gente está mostrando que as leis são completamente semelhantes. Olha que doido, beleza. Então isso aí, pessoal, só para a gente construir e ver que esse teorema, na verdade, não deve ficar tão forçado. Então, no fundo, pessoal, o que está acontecendo? O que está rolando é basicamente o seguinte. Deixa eu desmanchar isso aqui, então. Tá aqui a minha casca, beleza? Imagina que, na verdade, isso aqui é uma casca, está carregada, beleza? Vamos mexer lá com a lei de Gauss. Então, olha só, se eu pego uma superfície gaussiana, não é isso? Vamos pegar uma superfície gaussiana aqui, ó, que está tangenciando a parte interior aqui, ó, da minha casca. Se essa superfície, pessoal, vamos olhar para a lei de Gauss lá, se não tem carga interna, beleza? O fluxo do campo elétrico é zero, o campo lá no interior a gente conclui que é zero. Ou seja, é por isso que o campo é nulo. Beleza. E se ela não envolve massa, então, se não tem massa interna a essa gaussiana, já que o nosso negócio aqui é de massa, significa que o fluxo do campo gravitacional é zero. A gravidade do interior da minha esfera é zero. Na verdade, não é bem por isso, né, pessoal? Essa explicação do fluxo ser zero não implica necessariamente do campo ser zero, mas isso é uma outra discussão mais aprofundada. É só para a gente entender de forma bem didática o que está rolando. Então, beleza. Eu acredito, né, que você tenha ampliado bem aí sua compreensão sobre o teorema, sua compreensão também sobre a natureza. Ótimo. O que eu quero agora, então, é tirar resultados práticos desse teorema. Acho que a gente entendeu ele bem, não só entendeu ele bem, mas como a gente aproveitou para fazer uma analogia boa com coisas que a gente conhece. Então tá bom, o teorema está enunciado, pessoal, já entendemos ele, mas e aí? O que ele significa? Que resultado prático interessante que ele tem? Então vamos lá. Corolário fundamental desse teorema, pessoal. O que é um corolário? Não é um resultado que a gente retira dele. O campo gravitacional varia linearmente com a distância ao centro em uma esfera maciça e homogênea. Isso aqui vai ser importante, hein? Daqui a pouco a gente discute por quê. Então, se você tem não uma casca agora, uma esfera maciça, tá, pessoal? Uma esfera maciça e homogênea, e eu quero saber o campo no interior, ele não cai com o inverso quadrado da distância, não. Ele varia linearmente. É linear, uma função do primeiro grau. Uai, duvido, mentira. Demorou, vamos provar. Olha só, pessoal, o que eu vou fazer? Tem uma esfera de raio R, eu até destaquei que eu botei um eixo X, que eu orientei aqui, ó, que tá aqui assim, ó. A origem, o centro da esfera, né? Tá na origem do eixo X, então R para cá. Aqui seria menos R, deixa eu colocar aqui, ó, menos R do lado de cá. Beleza, e aí eu tracei aqui para baixo também, projetei esse eixo X. Eu vou fazer um gráfico da gravidade em função do X, em função da distância. A gente vai ver como é que funciona. Demorou, turma, vamos ter em mente sempre isso aqui, né? Como que eu calculo o campo gravitacional? A gente obteve no início da aula a gravidade vezes a massa que gera essa gravidade, dividido pela distância ao quadrado.
Beleza, mas então o meu problema é o seguinte, meu problema é, ó, meu camarada, eu quero descobrir então a gravidade do interior, a uma distância x aqui, ó, vou bater aqui embaixo, ó, um certo x aqui, tá aqui minha abscissa. Bom, eu não tenho só um x, né? Pontos que estão a uma distância x, se eu tenho uma esfera, o lugar geométrico dos pontos que distam x desse centro vai ser uma superfície esférica de raio-x. Então, eu vou ter uma esferinha aqui de raio-x, todo mundo vai ter uma distância x desse centro, beleza? Então, eu quero saber o campo nessa superfíciezinha azul. Pô, pera aí então, vou até destacar isso como outra coisa. Então, eu quero saber o campo é aqui, ó, no interior dessa superfície que está aqui de verde. Vou dizer que essa massa verde aqui interna vai M', uma massa M'. Uai, turma, olha que interessante. Isso aqui, ó, que está aqui, ó, então, pensa bem, entre o pontilhado azul e o preto é uma casca esférica. Uai, se isso é uma casca esférica, o campo gravitacional que ela gera aqui no interior, nessa massa M', é nula. Não é interessante, então tá aí. O campo que a casca gera no interior é nulo. Então quer dizer que o campo aqui é zero? Não, não. O campo que essa parte, essa massa toda aqui, então vou destacar de preto, daqui a pouco eu tiro. O campo que essa massa toda, que essa casca então gera lá no seu interior é zero. Não é isso? Ué, por quê? Esse resultado 2 do meu teorema. Vamos voltar lá, ó. Segundo resultado do meu teorema. Segunda afirmação do meu teorema, né? Tá. Verdade, lembrei. Então tá bom. Então, se eu quero calcular o campo nessa região pontilhada de azul, para eu calcular o campo, como essa massa externa aqui não gera campo, basta eu considerar a massa interna. Então, o campo nessa região pontilhada de azul vai ser devido somente a essa massa interna M'. Mas se eu tenho uma massa aqui interna e quero saber o campo numa região externa a ela, como que eu calculo? Primeira afirmação do meu teorema. Essa massa aí vai afetar objetos externos como se toda a sua massa estivesse concentrada no centro. Basta eu saber, então, quem que é essa massa M'. Eu imagino essa massa M' toda concentrada no centro. E para calcular o campo que ela gera ali, eu uso essa equação. O campo gravitacional é G, m sobre d ao quadrado. Esse meu m aí, então, vai ser o próprio M'. Então, aqui, pessoal, ó, esse aqui vai ser o meu M'. Demorou? Então, show. Eu preciso descobrir só o M'. Para eu descobrir o M', o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou usar a densidade, porque ele falou que a esfera é homogênea. O que significa ser homogêneo? Se eu pegar a densidade volumétrica, qualquer massa que eu pegar e dividir pelo seu respectivo volume, tem que dar constante. É isso que significa ser homogêneo, ter densidade uniforme. Se eu pegar uma massinha pequenininha aqui e dividir pelo volume, tem que dar o mesmo valor. A densidade é constante, a massa está distribuída uniformemente. Demorou, vamos fazer essa conta então. Se eu pegar a massa toda da minha esfera, então, e dividir pelo seu volume inteiro, que é 4/3 de π raio ao cubo, volume de uma esfera, hein, pessoal? Tem que dar o mesmo valor de eu pegar o M', que é essa massa aqui verde, e dividir pelo seu volume, que é 4/3 de πx ao cubo. Não é isso? Está valendo x aqui o meu raio. Ótimo. Multiplica por 4/3 de π dos dois lados. 4/3 de π foi embora. Como que fica o seu M'? O seu M', ele vai dar x cubo sobre E rão cubo. Opa, E rão cubo. Pera aí, deixa eu melhorar isso aqui, né? E rão cubo. Só passei o x ao cubo multiplicando, né, pessoal? Vezes o emão. Ótimo. Se eu quero saber a gravidade aqui no interior, a gente já viu. É o resultado 1 do meu teorema. O campo gravitacional na região pontilhada de azul, a gente já viu que é devido só à massa interna. E se essa massa aqui, se eu quero saber o campo que ela gera aqui no seu exterior, considero toda a massa concentrada no centro. E a massa é isso aqui, beleza? Então, se a massa está toda concentrada no centro lá, como que eu posso calcular? Utilizo essa equação. Então, como que é o campo gravitacional no interior, pessoal? Vai ser a constante G, beleza? Então, estou usando essa equação aqui, ó. A constante G dividido pela distância ao quadrado, a distância do centro, então, que a massa M' está toda concentrada aqui, até onde que eu quero, é x, não é? Então, sobre x ao quadrado, vezes a massa M' que está aqui, pessoal, que vale x cubo sobre E rão cubo vezes o mzão. Pronto, pessoal, está demonstrado o que a gente queria. CQD, divide por x quadrado, os dois em cima e embaixo, né? Simplifica isso daqui. Como que fica, então, é o campo gravitacional no interior da esfera, pessoal? Vai ficar o G, o mzão, sobre o R ao cubo, vezes o x. Ou seja, varia linearmente com x. Tudo isso é constante, né, pessoal? Para quem não conseguiu visualizar, imagina uma função aí do primeiro grau, y é igual a x. Isso aqui é constante, é o coeficiente angular da minha reta, então o campo cresce linearmente. Como isso é positivo, é um coeficiente angular positivo, G, M, R é positivo. Então, é uma reta crescente, o campo varia linearmente. Vamos plotar esse gráfico aí, então.
Como que seria esse gráfico aqui da gravidade? Ele cresce linearmente dentro da esfera. Passei para fora dela, cai com o quadrado da distância. Então aqui mesma coisa, ó. Então, pera aí, deixa eu só fazer um negócio bem bonitinho. Tá aí, ó. Como que funciona meu campo, então, pessoal? Cresce linearmente para fora da esfera, cai com o inverso do quadrado da distância. Tem que ser simétrico, né, pessoal? Uma função par, ó. Se eu vou para cá ou para lá, funciona do mesmo jeito. Então tá aí, turma, destaco aqui então mais uma vez. O campo aqui ele é diretamente proporcional à distância ao centro. Aqui ele é proporcional ao inverso do quadrado da distância. Olha que doido, turma. Então esse é um corolário importante. Isso nos permite entender bem o que significa esse teorema. Fechou. Aí você me fala, tá, cara, isso é interessante, mas vamos fazer um exercício legal sobre isso aí? Vamos fazer um exercício bacana aí pra gente entender? Claro, pô. Você acha que a gente não ia fazer? Vamos lá, deixa eu só pensar no espaço aqui, turma. Fechou, vou fazer aqui. Não, mas tá bagunçado. Vou fazer aqui, ó. Vou tirar o zoom. Nó, aqui, ó, que louco, como é que tá, velho? Hoje nós discutimos coisa, hein, turma, ó. Então vamos sair fora. Vamos fazer aqui, ó. Olha o exercício, que doido, turma. Não sei se você tinha parado pra pensar nisso, né? Mas olha só, vamos lá. Vou enunciar aqui uma coisa de cada vez, né? Então, opa, essa esfera aqui não ficou das melhores, né? Imagina, turma, que eu tenho uma esfera, beleza? Um planeta, pode ser a própria Terra. Então tá aqui, ó, um planeta, demorou? Você conhece a massa M dele, beleza? Na verdade, você não precisa conhecer nada. Eu vou te fazer a seguinte pergunta. Vai aparecer algebricamente na minha resposta. Pega esse planeta, pessoal. O importante é só o seguinte. É um planeta esférico, beleza? Apesar de que esse aqui não está tão esférico. E ele é homogêneo, distribuição uniforme de massa. Pessoal, você faz um túnel aqui, ó. Manda um túnel atravessando o planeta diametralmente, beleza? Tá aí, ó, seu túnel. O que você vai fazer? Vou te fazer a seguinte pergunta. Tu vai fazer o seguinte, meu amigo. Você vai pegar, solta uma esfera aqui, abandona ela, beleza? Do repouso, e ela vai descer através desse túnel. Ela vai atravessar a Terra diametralmente através desse túnel. Chamar isso aqui de partícula A. Depois tu vai fazer, ó, pegar uma partícula B que está orbitando aqui, ó, tangenciando aqui, ó, a superfície do planeta, beleza? Então o raio da órbita dela é praticamente aqui, ó, igual ao raio R do planeta. Então ela está orbitando. E você solta as duas juntas. No mesmo momento que você soltou essa aqui para atravessar o túnel diametralmente, a outra passou por aqui e está orbitando. Vai percorrer essa semicircunferência. Qual que chega lá primeiro, hein? Me conta aí. Essa é a pergunta. Demorou, turma? Na verdade, então, o vídeo está ficando longo. Eu vou deixar, então, para resolver isso aqui na parte 2. Parte 2 dessa aula vai ser a conclusão desse exercício. Fechou? Faz isso para mim, então. Aplica os conceitos. A gente se encontra na próxima aula. Valeu, galera. Tamo junto. Um abraço.